escreveu Lucas, capítulo 12, verso 15. Diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verso 16: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Espero os olhos selecionados passarem. Os irmãos vêm querendo comprar um, está na hora. Vamos voltar para a palavra. E arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os teus bens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e para com Deus não é rico. Podemos assentar. Agora sentadinhos, abra tua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos estabelecer uma ligação entre esta parábola e a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de Deus, o princípio da criação de Deus. Eis que as tuas obras, que és nem frio nem quente, oxalá foras frio e quente. Eis que conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, oxalá foras frio e quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Como dizes: sou rico
estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Verso 22, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Meus amados, como disse, eu quero estabelecer um paralelo entre a igreja de Laodiceia e a multidão que estava diante de Jesus quando ele ensinava por ocasião do Monte das Oliveiras. Como disse na semana passada, capítulo 12 de Lucas é um capítulo muito rico, e ele pude ali enumerar pelo menos 40 ensinos para as nossas vidas, dos quais falei 4 na semana passada. E nessa semana quero abordar a questão da parábola do rico e insensato. De antemão quero dizer que o problema aqui não é a riqueza, o problema aqui não é possuir herdades, porque se assim fosse, o texto não diria que aquele homem ele já era rico antes. Se assim fosse, o texto também não diria que aquele homem possuía herdades. Ele poderia começar dizendo de outra forma: certo homem muito pobre, de repente, a sua herdade produziu de maneira muito grande e ele precisava armazenar os seus bens. Não é assim que o texto começa. O texto diz que um homem possuía muitas herdades, e essas herdades veio a produzir de forma abundante, ou seja, de forma inesperada, muito além do que ele possuía já. Então o problema aqui não é a riqueza, o problema aqui não é você possuir. Aliás, essa semana eu conversava com um dos nossos irmãos e estava dizendo para ele, estávamos conversando, eu disse para ele que o nosso problema, irmãos, não é possuir, mas é a maneira como possuímos. O nosso problema não é em ter, mas é como fazemos para passar a ter. Então, quando você vive e foca em Deus, na palavra, numa vida cristã ilibada, e você vai sendo abençoado por Deus, e à medida que você vai vivendo, e à medida que você vai sendo fiel ao Senhor, Ele vai agregando valores à sua vida, e esses valores, eles têm o objetivo, abençoar a sua família, abençoar a você mesmo, e abençoar as pessoas à sua volta. Então possuir não é o problema é o que diz o Senhor Jesus aqui aos seus discípulos e à multidão que com ele estava: acautelai-vos da avareza. O
que é avareza? É a insatisfação de um coração que, possuindo, ele começa a agir para cada dia, possuir mais e mais e mais, não importando os meios que faça para conseguir a sua herdade. Então, é a maneira como nós nos damos a querer amar as coisas desta vida. E aí, o Senhor então começa a propor a parábola do rico insensato. Se é rico insensato, naturalmente podemos acreditar que tem rico que seja sensato. E nós sabemos que existem muitas pessoas que possuem bens e têm sensibilidade em seus corações. Pois bem, meus amados, para que a gente possa então caminhar e entender o que tem nessa manhã para o coração de vocês, voltemos lá para o Evangelho de Lucas, voltemos lá para o capítulo 12 de Lucas. Enquanto você volta lá, vou pegar um pouquinho de água. Aleluia. Verso 15, o Senhor diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E ele continua dizendo: porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens a que possui. Meus amados, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que os bens que nós temos nesta terra não podem comprar a nossa salvação. A palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 2, como é conhecido de todos vocês, a salvação não é por obras, a salvação não pode ser comprada. A salvação é um dom gratuito de Deus para as nossas vidas. Então, por mais bens que o homem possa possuir nessa terra, por mais dinheiro que o homem possa possuir nessa terra, por mais esmola que o homem possa dar nessa terra, por mais que o homem venda tudo que tem e possa dar aos pobres, ainda assim, esses bens não são suficientes para comprar o direito do perdão, da salvação eterna, da morada eterna, do reinado com o nosso Deus. Então esse é o primeiro grande ensino desta manhã. Não adianta trabalharmos e juntarmos dinheiro, porque nada que possamos fazer, não há nada que possamos fazer que pague pela tão grande salvação dada-nos graciosamente pelo nosso Deus. E aí, verso 16, nos é proposto uma parábola. Para que os irmãos entendam o contexto da parábola, Jesus está ensinando a multidão. E do meio da multidão, a Bíblia diz que um homem grita: Senhor! E naturalmente que o Senhor Jesus parou para ouvi-lo. E esse homem disse: Senhor, diga ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. É sabido que na cultura judaica, o irmão mais velho, ele tem direito a 2 porções da herança. E não se sabe qual era a posição desse irmão, se ele era o irmão mais velho ou se ele era o irmão mais novo. Apenas ele interrompeu o sermão, os ensinamentos de Jesus e disse: Jesus, fala com que meu irmão reparta comigo a sua herança. Talvez o seu pedido fosse legítimo se ele fosse o irmão mais velho. Talvez fosse legítimo se ele fosse mais velho, o irmão mais novo tivesse recebido uma herança maior. Mas ao que se entende do texto, o pedido daquele homem não era legítimo, visto que o irmão, o outro, tinha mais dinheiro do que ele. Então entende-se que o primeiro era o irmão mais velho. Mas Jesus não se ocupou da demanda daquele homem. Observem isso, irmãos.
O rapaz estava na multidão, Jesus está ensinando, e ele interrompe e diz: Senhor, eu preciso de mais um pouquinho de dinheiro. O meu irmão tem muito, e eu quero que ele reparta comigo, talvez em partes iguais, eu preciso mais de dinheiro. E Jesus disse: homem, quem diz que eu fui colocado como repartidor entre vós? Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Jesus podia perfeitamente julgar a causa, e era simples, bastava perguntar para ele: acaso você é mais velho do que teu irmão? E se aquele homem dissesse: não, Senhor, eu sou mais novo, então Jesus diria para ele: você não tem direito à parte maior da herança. Mas Jesus não se ocupou dessas coisas. E por que Jesus não se ocupou, irmãos? Porque ele estava ocupado de coisas maiores, de coisas mais importantes. Jesus não estava ocupado com coisas passageiras, coisas efêmeras. Até porque antes ele já tinha dito, se você pegar o capítulo e você ler, ele vai dizer: olha, não se preocupe com nada dessa vida, porque você vale mais do que os pássaros. Você tem mais valor do que os pássaros, você tem mais valores do que a planta. Assim como Deus cuida do pássaro, Deus vai cuidar de você também. Deus conhece a necessidade de cada um. Então Jesus já havia dito para eles. Então essa não é a preocupação do Senhor. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A nossa preocupação não deve ser com as coisas dessa vida. Nós temos que primeiramente nos ocupar das coisas de Deus. Como cantamos nesta manhã, canções maravilhosas, cristocêntricas, voltadas para o Senhor, na esperança da nossa salvação eterna, do nosso reinado, quando Jesus vier buscar a tua igreja. Jesus estava preparando aqueles homens para esse dia. Jesus estava preparando aquela multidão para o dia do encontro final. E aí levanta o sujeito dizendo: eu preciso de mais dinheiro. Será, irmãos, que nós precisamos de mais dinheiro? Se Jesus voltasse hoje, tudo que nós ajudamos, irmãos, para quem será? Ou para quem seria? Estou assistindo novamente aquela série lá da Rede Globo, perdão, misericórdia, Jesus, está queimado. Não assisto esse trem nem de jeito nenhum. Tem 2 anos que em casa não se liga essa rede de esgoto de televisão. Assistindo lá a série da Record. Aliás, a Globo nem para notícia, viu, irmãos? Principalmente para notícia. Assistindo lá o Apocalipse. E eu fiquei pensando, irmãos. Se Jesus realmente voltasse agora, se aquilo que está passando lá na tela refletisse o real momento da igreja, quantas coisas nós ajuntamos, irmãos? Fiquei vendo lá, permita-me citar uma cena. O dono do hospital, o sujeito chega, o governo chega: a partir de hoje, isso não pertence mais a vocês, pertence a mim. E sai a mulher do hospital, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Das nossas muitas necessidades de ajudar, da nossa muita necessidade de possuir, vem o nosso desassossego, vem a falta de paz da nossa alma. Amados irmãos, esse tempo tem me ensinado de uma maneira muito gostosa. Esses dias eu liguei para Graziele, a doutora Graziele, psicóloga. Ela perguntou: pastor, como que o senhor está? Eu falei: estou muito bem, minha irmã, graças a Deus. A pandemia que fez mal para tanta gente, para mim está fazendo muito bem. Graças a Deus está fazendo muito bem, irmãos, porque eu aprendi a sossegar o meu coração, aprendi a acalmar o meu coração. Aquela música do cantor cristão que diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor,
Essa música tem feito muito sentido para mim. Sossegai, sossegai. E Deus tem cuidado, irmãos, como foi dito também nesta manhã, na abertura, Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, e nada há de nos faltar, aleluia. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso, meu irmão? Assim, ó. Diga assim, irmão. Aleluia, o Senhor é o meu pastor. Aquele homem não tinha Jesus como pastor. O seu pastor era a herança dos seus pais. Ele estava focado na herança dos seus pais. E aí Jesus começa a ensiná-lo. Jesus começa a falar, usa aquele momento para ensinar aos outros e diz: certo homem, vamos lá, verdade, verso 16, comprou-se uma palavra, a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. Veja que o homem já era rico, na parábola que o homem já era rico, ou seja, não tinha necessidade de nada. Mas, plantando ele, as suas terras produziu em abundância. E aí logo em seguida, no verso 17, ele começa a inquietação. Sabe aquelas pessoas que dormem com dinheiro debaixo do colchão, irmãos? Hoje talvez pode voltar assim, porque a poupança não está dando mais lucro. Mas, na minha infância, os nossos pais guardavam dinheiro debaixo do colchão. E ali eles tinham cuidado para que ninguém acessasse o colchão. E aqui esse homem está com as suas herdades, já tinha bastante, agora ele tem mais. E aí ele começa a pensar: o que eu vou fazer agora? Onde que eu vou guardar os bens que estou recolhendo? E eu marquei aqui na minha Bíblia os pronomes que esse homem vai usar. Ele vai dizer: meus frutos, meus celeiros, minhas herdades, meus bens. Aquele homem, ele podia pensar de outra forma, mas ele disse meus, ele enfoca, meu, propriedade. E acaso, irmãos, não é Deus que cuida dos seus filhos? Acaso não é o Senhor que faz frutificar a terra? Acaso não é Deus que nos abre portas de emprego? Acaso não é Deus que nos concede salário? Irmãos amados, nesta manhã eu quero alertá-los também a partir desses pronomes. Nós não somos donos de nada nesta terra. Jó disse: nu eu vim, para a terra nu eu voltarei. Nós somos apenas mordomos, administradores das coisas que Deus nos deu. Nós não somos donos de nada, irmãos. Meu, não. Tudo quanto temos pertence ao Senhor. Na sua infinita bondade, Ele tem nos concedido direito. E nessa ânsia de possessão, irmãos, nessa ânsia de possuir, aquele homem que podia pensar nas suas pessoas à volta, em distribuir o excesso, a sua sobra, por assim dizer, não. Ele diz: vou derrubar os meus celeiros, e vou fazer celeiros maiores. Eu já disse, não sei para vocês, mas eu disse para alguns irmãos, o meu filho me deu uma lição de vida maravilhosa, quando eu terminei de fazer a reforma da minha casa, que me trouxe um grande desassossego. A casa sim me deu um bom conforto, graças a Deus. Agradeço a vida da Dani, esposa do irmão Pedro Paulo, que fez a minha reforma. Mas me trouxe um grande desassossego na alma,
a questão dos pagamentos da dívida que ficaram. Mas o meu filho me deu uma grande lição de vida. Quando terminei de fazer a reforma, arrumamos o quarto do meu menino, colocamos forro no teto. Já contei aqui do milagre que Deus fez, da proteção de Deus. Fizemos caminho, trocamos armário, trocamos tudo do quarto dele. E ele nunca saía do quarto, ele sempre ficava lá. Ele saía no finalzinho da tarde, tipo 5 horas, 5h30, lá no cantinho do muro para olhar a rua. E nós pensamos que quando agora com um quarto melhor, mais bonito, mais arrumado, mais confortável, ele fosse ficar lá. Não, irmãos. Quando terminamos, tiramos a poeira, ficou limpinho e cheiroso, colocamos ele lá dentro. E pegamos o colchão velho dele e colocamos lá fora para que fosse jogado, dispensado para os coletores levar embora. Ele ficou meia hora no quarto. E ele saiu do quarto. Lindo, cheiroso, gostoso, novinho. Pegou, derrubou o colchão dele que estava encostado na parede, no chão, com um pedacinho de papel e a correntezinha que ele gosta de brincar. Ele foi para lá fora, lá no terreiro, e ficou lá. Um colchão velho, um pedaço de corrente e um pedacinho de papel. E nós chegamos lá e ele estava lá sorridente, brincando com aquilo. Se você for na minha casa hoje não, porque está frio, a mãe deve estar colocada dentro de casa. Mas se você for lá em dia de calor, você vai encontrar ele lá fora, brincando, num pedaço de tatame, naqueles forros de tatame, com um pedaço de papel, um pedacinho de papelão e uma corrente. E ali você chega e ele está sorrindo o tempo inteiro. Irmãos, nós precisamos muito pouco para viver. Foi uma lição de vida, irmãos. Mas aquilo que fiz me trouxe desassossego. Aí eu olho para esse homem, ele está desassossegado, porque agora ele tem muito, ele tem que guardar, e ele não pode dividir, ele não quer dividir, porque é dele. Amados, e aí o Senhor disse: acautelai-vos da avareza, acautelai-vos. Será que o que Deus já tem nos concedido não é suficiente para a nossa vida, irmãos? Quando a gente está correndo atrás de vento, a gente esquece das coisas que são lá do alto. Quando corremos atrás de vento, esquecemos das coisas que são lá do alto. E ele disse, depois de ampliar o seu celeiro, depois de recolher todos os seus bens, ele disse: descansa, minha alma. Olha, irmãos, a confusão de entendimento. Ele deveria dizer: descansa, meu corpo, do trabalho. Descansa, meu corpo, agora posso relaxar. Pode meu corpo descansar? Não, ele diz: descansa, minha alma. Como se os bens dessa terra pudessem preencher o vazio da nossa alma. Ele diz: descansa, minha alma. Descansa, come, bebe, folga. Ou seja, faça festa. Você tem depósito para muitos anos. Mas o Senhor dá a sentença: aquele que ajunta tesouro dessa terra, ajunta para aqui. Mas aqueles que ajunta tesouro na eternidade, ajunta para a eternidade. Eu vos chamo nesta manhã a juntar tesouro no céu. A juntar tesouro no céu, irmãos. Deixemos a avareza, deixemos o desassossego de juntar, de possuir, de ter, e começamos a voltar os nossos olhos para Deus. Deixa Deus ir acrescentando na sua vida aquilo que Ele entender que vai fazer bem para a sua alma, que vai trazer paz ao teu coração. Deus sabe o que é bom para nós, irmãos. E o verso 20 ele disse: louco. O Senhor chama de quem trabalha para esta vida. O Senhor chama de gente que está com o seu coração voltado para as coisas desta vida. Ele chama de louco. Uma referência clara a Nabal. Lá no Antigo Testamento, o nome Nabal significa louco.
E para quem não sabe a história de Nabal, Nabal era um fazendeiro muito rico, o qual Davi mandou pedir ajuda, mandou pedir alimento para os seus 300. E Nabal disse: não darei nada do meu terreiro para esse louco, não darei nada para Davi, nem para os seus homens. A Bíblia diz que Abigail, a sua esposa, ela intercedeu por Nabal, e para que Davi não fosse lá e matasse Nabal, por causa da sua loucura, ela encheu os cestos, preparou os seus jumentos e foi ao encontro de Davi e levou para ele aquilo que ele precisava. A mulher de Nabal supriu a necessidade de Davi, mas a Bíblia diz que Nabal, ele bebeu, ficou bêbado, e quando recebeu a notícia de que Davi queria matá-lo, ele ficou louco, adoeceu e morreu. A loucura mata, irmãos, mas não mata o corpo, mata a alma. E aí o Senhor disse: louco, esta noite pedirão conta da tua alma. Quantas pessoas estão aí, irmãos, desorientadas, preocupadas, desassossegadas, porque perdeu o emprego, porque a empresa está com dificuldade, está com portas fechadas. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã: se você ama a Deus, se você teme a Deus, não se preocupe, Deus tem uma Abigail para suprir a sua necessidade. Deus vai levantar a Abigail e ela vai abarcar os jumentos, e ela vai encher o cesto, e ela vai levar até você e vai suprir a sua necessidade. Nós não temos que preocupar, irmãos, nós temos que descansar. Aleluia. No tempo da inquietação do meu coração, está ali o Geraldo. Deus levantou o Geraldo como Abigail na minha vida, e ele mexeu com os papéis para mim, e Deus vem suprindo a minha necessidade, porque já faz um ano que Deus me deu minha aposentadoria. Aleluia. Setembro, né? Setembro faz um ano, por isso que vem faz um ano. Deus é maravilhoso. Quando meu coração estava desassossegado, Deus levantou o Geraldo, Abigail na minha vida, aleluia, para me abençoar. Eu quero dizer para você: descansa, meu irmão. Como abrimos o culto nesta manhã, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Nós não temos que afligir o nosso coração. E aí eu quero chegar ao final desta manhã da nossa palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim diz o Amém, o assim seja, verdadeiramente, assim diz a verdade, aquele que é o princípio, o último, o fim, o começo. Aleluia. Assim diz a testemunha fiel, a verdadeiro princípio da criação de Deus: eu sei as tuas obras. Aleluia. Oh, igreja amada, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas obras. Não há nada que façamos que fique em oculto. Foi o começo do sermão da semana passada. Nada há que façamos que não está patente aos olhos de Deus. Não há nada que façamos que esteja oculto, e Ele está dizendo isso aqui claramente: eu conheço as tuas obras. Se Ele conhece as más, Ele conhece também as boas. Não está entendendo, Luciano? Ele conhece também as boas, pastor Júnior. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, e Ele dá um conselho: que nós sejamos quentes, irmãos, nem frio, ainda que não sejamos morno, mas que sejamos frio ou quente. E eu vos aconselho nesta manhã que sejamos quentes, aquecidos pelo
caminhada. Espírito Santo de Deus, aquele que manifesta a doce e gloriosa presença do Pai e do Filho em nós, sejamos crentes, aleluia. Não vos acuso de mornidão, não tenho a intenção de vos acusar de mornidão, mas vos chamar a que nós sejamos crentes a cada dia, que o Senhor possa chegar mais brasa ao nosso altar, que o Espírito possa chegar mais brasa ao nosso altar, aleluia. Ele diz aqui, irmãos, assim, como diz, sou rico e sou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a condição daquele rico, essa era a condição daquele homem rico. Mas não tem que ser necessariamente a nossa condição nesta manhã. A nossa condição é de total dependência do eterno, daquele que vive e reina de eternidade em eternidade. Aconselho-te que me compre ouro provado, para que enriqueça. Meu irmão, a palavra de Deus é um ouro depurado. A palavra de Deus é um ouro precioso que eu fico, aleluia. Esta é a palavra, irmãos, é isso que vai manter a nossa vida. Que possamos voltar para a Bíblia, para a palavra sagrada do Senhor, todos os dias, aleluia. Quando o nosso coração voltar para as coisas desta vida, irmãos, voltemos os olhos para esta palavra. Voltemos os olhos para a palavra do Senhor. Nela está a nossa direção. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso caminho de conduta para os céus. Se nós queremos reinar com o Senhor, é na palavra do Senhor. Veja bem, estamos caminhando para o final. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Vestes brancas. O que é vestes brancas, irmãos? Que a nossa vida esteja sem pecado. Eu disse na semana passada que nós precisamos pegar a Bíblia e não sair por aí falando, mas vivendo. Às vezes falamos demais e a nossa vida não condiz com o que falamos. Nós precisamos ter as nossas vestes alvas, sem mancha, como o vestido da noiva que é puro. Aliás, irmãos, o vestido de noiva é branco, não é por acaso. O branco da noiva é para simbolizar a pureza da mulher, para simbolizar a pureza da noiva. E a noiva de Cristo tem que vestir vestes brancas. Aleluia! E diz mais: vestir para que não apareça a vergonha da nudez. E diz que unja os olhos com colírios. Nesta manhã eu queria pedir para você colocar sobre seus pés. Ele está pedindo para você ungir os seus olhos com colírio, para que você possa ver. Mas também tem um colírio que se pinga no ouvido para ouvir. Um dia o médico receitou um colírio para o meu menino, e eu falei: doutor, mas colírio? Ele falou: esse não é para os olhos, esse é próprio para o ouvido, é oftalmológico. Não oftalmológico, é para os olhos, é para o ouvido mesmo. E aí nós pingamos colírio no ouvido do nosso menino. Ele tem uma escamação no ouvido que faz coçar muito. E o médico receitou também colírio para o ouvido. E nesta manhã, que o Senhor coloque não só colírio nos nossos olhos, mas também colírio no nosso ouvido, para que a gente possa entender a vontade do nosso Deus, para que não fiquemos apenas aqui nesse momento, mas que a palavra ela continue remoendo em nossos corações. Verso 20: eis que estou à porta. O Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor está à porta. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem está na porta batendo é porque está lá de fora.
E eu tenho que dizer para os irmãos que esse texto não é para pessoas não crentes. Esse texto era para os crentes daqueles dias, da igreja de Laodiceia. Quantas vezes as coisas desta vida que juntamos em nosso celeiro ocupa todo o espaço de Cristo em nossas vidas, e Ele não tem espaço para entrar em nosso coração, em nosso celeiro. Ele está dizendo: estou à porta batendo nesta manhã. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, Ele está chamando. Ele nos chama nesta manhã. Ele diz: eu entrarei na sua casa e cearei com Ele, e Ele ceará comigo. Eterno Deus, a Tua palavra foi pregada nesta manhã. Que nossos corações estejam abertos, Senhor, os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Que as coisas desta vida, Pai, não venha tirar, Senhor, de nós o foco. Ó Deus, a nossa esperança. Ó Deus, mudar os nossos olhos, cegar os nossos olhos, Senhor. Que as coisas desta vida não venham, Pai, ó Deus, agravar os nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, e nem mudar a nossa direção de caminhada, mas que possamos voltar para o Senhor nesta manhã. Breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Breve virá. O Senhor breve virá, Senhor. E oxalá quando o Senhor voltar nos encontrar, Senhor, guardando a Tua palavra, guardando os Teus ensinos, vivendo, Senhor, a plenitude do Teu Evangelho, Senhor. Conserva a Tua igreja em retidão, conserva a Tua igreja em santidade, Pai. Assim nós choramos nesta manhã, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Usemos as nossas mãos e aplaudamos aqueles que vivem e veem.